Já se perguntou por que que os chineses gostam tanto de histórias de amor entre irmãos não biológicos e por que que esse estilo é tão utilizado quando a gente fala sobre boys love? Senta, que lá vem história. Se você tem costume de acompanhar histórias chinesas, com certeza você já se deparou com um enredo que traz uma história de amor entre irmãos que na verdade não são irmãos de sangue. Tipo, eles crescem juntos, se chamam de irmãos e de repente, bum, surge um romance. Mas por que que isso é tão popular na China? Para que a gente possa entender isso direitinho, primeiro a gente precisa entender como que funciona a cultura chinesa. A China possui uma tradição milenar de valorização familiar. Tipo assim, a família está acima de tudo. Então, os irmãos, mesmo não sendo irmãos de sangue, por fazerem parte de uma mesma família, eles possuem laços familiares muito fortes, sendo marcado por muita confiança e muito carinho. Agora você imagina essa relação virando amor romântico. É como você pegar algo puro e transformar em algo muito mais intenso. E assim a gente chega em mais uma tradição chinesa que é o sonho do amor perfeito. Na China se acredita muito nessa estrutura de amor, né? De pessoas que são almas gêmeas. Ou o clássico amor predestinado. E um amor, para se encaixar nessa estrutura, ele precisa ser um amor muito forte. Então, quando esse amor surge dentro de uma estrutura familiar, que já é marcada por sentimentos muito fortes, elevam esse amor romântico a um patamar muito mais elevado. Porque não existe apenas o sentimento do amor romântico em si ou do desejo, mas já é um sentimento que vem sendo cultivado há muitos e muitos anos dentro daquela estrutura familiar. Ou seja, o amor que surge entre essas duas pessoas é muito maior do que o amor que surge entre duas pessoas que não se conheciam e se apaixonaram depois que se conheceram. Então, esse é o primeiro ponto, né? É um amor avassalador acima do amor normal, com muito mais chances de ser um amor que vai ter o felizes para sempre do que um amor normal. Então, você pode ver esse tipo de narrativa não apenas em série Boys Love, mas em séries em geral. Outro motivo dos chineses constantemente trazerem esse tipo de tema para as suas narrativas é para poder brincar com o quase proibido. Como as produções chinesas gostam de brincar muito com o emocional em suas narrativas, essa temática é constantemente usada exatamente por ela ser uma montanha-russa emocional, fazendo com que o espectador torça pelo protagonista, mas ao mesmo tempo sinta aquele friozinho na barriga, porque no fundo parece que é meio errado. Ou seja, são narrativas perfeitas para se criar drama. E é aqui, exatamente nesse ponto, que entra a censura chinesa, que é conhecida por ser bem rígida em relação a temas sensíveis. Um detalhe importante é que exatamente as obras que são mais censuradas são as obras que mais atraem o público, porque o ser humano é assim, ele gosta daquilo que é proibido. E aí os roteiristas encontram, através dessas narrativas, uma forma de criar a sensação de que você está consumindo algo quase errado. E cá para nós é um truque que tem funcionado muito bem nos últimos anos. Eles utilizam uma temática que leva o público a se questionar se o que ela está assistindo é certo ou errado, mas as histórias sempre terminam com lições sobre amor verdadeiro, sobre família unida, o que acaba agradando tanto o público quanto os censores. É como se eles dissessem: olha, a gente começou tratando sobre um tema muito complexo aqui. Teve drama, teve tensão, mas no final tudo é moralmente certinho. Outro ponto muito importante é que muitas histórias chinesas são baseadas em livros. E muitos desses livros mais modernos são baseados em livros mais antigos. Livros esses que misturavam bastante tradição e cultura na hora de contar uma história. E mesmo com toda a evolução que está acontecendo nos últimos anos, muito dessa tradição e dessa cultura vai passando de escritor para escritor até chegarmos na era das adaptações, que também trazem muito dessas tradições e culturas antigas. Por exemplo, na China existe uma tradição muito antiga chamada Xibi, que significa juramento de irmandade.
ou fraternidade juramentada. Era uma cerimônia que era feita entre pessoas que não tinham parentesco sanguíneo, mas que eram tão próximas que faziam esse juramento para se tornarem irmãos. Aí você lembra de toda a tradição familiar que eu falei no início desse vídeo? E então, quando as pessoas passavam por essa cerimônia, elas se tornavam como que irmãos de sangue. E aí todo o carinho, todo o cuidado, tudo que é destinado a irmãos de sangue é destinado a essas duas pessoas, mesmo elas não tendo o mesmo sangue. Por isso, com o passar dos anos, essa mesma palavra começou a significar também irmão adotivo. Ou seja, em outras palavras, eram pessoas tão próximas, mas tão próximas, que o rótulo de amigo já não era mais suficiente, pois não justificaria determinadas atitudes. Porém, depois que se passava pelo ritual e eles se tornavam irmãos juramentados, muitas atitudes passavam a ser permitidas porque eles eram vistos agora como irmãos. Se você for rápido, você já entendeu aonde a gente vai chegar. Pois é, nos casais homoafetivos. Como essa era uma tradição feita por qualquer pessoa, independente do sexo, ou seja, podia ser um homem com uma mulher, um homem com um homem ou mulher com mulher, muitos casais homoafetivos na antiguidade começaram a fazer esse juramento, como forma de encobrir o real relacionamento que os dois possuíam e assim poderem ter determinadas atitudes sem levantar suspeitas. Então, por isso, essa palavra também pode significar homossexualidade. Já durante a dinastia Ming, o governo emitiu uma ordem para proibir os funcionários de visitarem prostitutas, o que os obrigou a encontrar ali saídas alternativas. Uma vez que os funcionários e a nobreza começaram a fazer isso, a população também seguiu o mesmo estilo. Quando um rapaz chegava aos 16 anos de idade, ele costumava reconhecer um homem solteiro mais velho como o seu irmão adotivo, exatamente logo após essa cerimônia. Eles dormiam juntos, comiam juntos e viviam como casal. E isso acontecia até que esse homem mais velho se casasse. Porém, em alguns casos, esse relacionamento continuava até mesmo depois do casamento. E aí, a palavra passou também a ter o significado de prostituto masculino. Ou seja, era uma palavra que também era utilizada para insultar pessoas que tinham relacionamento com outras pessoas do mesmo sexo. Ou seja, dependendo do contexto, a palavra tem diversos significados. Mas assim, a gente chega no boys love, que principalmente na China, muitas vezes utiliza essa temática de irmãos que não são irmãos de sangue se apaixonando. Exatamente para fazer uma referência ao ritual lá dos irmãos juramentados. Ou seja, não é somente porque tem uma tara ou um fetichismo em colocar duas pessoas que foram criadas como irmãos para se relacionar. E sim, basicamente, para falar sobre relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo em uma sociedade que vê isso como algo imoral, invocando exatamente a própria cultura. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo de curiosidade. 兄弟，原意是结拜兄弟，后来演变成一种类似于当代男同性恋的关系。此制度在广东及毗邻福建盛行。当男孩长到16岁左右时，常会认一位年龄稍大的未婚男子为契兄。经过一定仪式后，两人就像夫妻生活般同吃同睡，直到年长男子结婚。有些在其中一方或双方皆已娶妻的情况下，仍然会维持关系，甚至超过30岁还很恩爱。双方父母亦互相把对方的儿子当作女婿般看待，并且会在对方儿子娶妻时负担部分费用。由于结为契兄弟的男性仍然可以娶妻并传宗接代，并不会影响家族本位的宗法制度，在当时盛行的地区并不会被认为是不道德的行为，因此契兄弟可以公开手挽手行走，并不会有人提出异议。晚清时期，西方传统性爱观念的传入，使得新时期的世人逐渐对于男男关系感到厌倦、反感，甚至引以为耻。在这种氛围之下，契兄弟这种类婚姻形式也逐渐淡出了人们的视野。